Você nunca precisou falar muito para ser notado. Na verdade, quanto menos você fala, mais as pessoas parecem observar seus gestos, seus silêncios, suas reações sutis. Enquanto outros preenchem o espaço com palavras vazias, você ocupa o ambiente com presença. Talvez por isso, desde cedo, tenha sentido que não se encaixava completamente. Não porque fosse tímido, mas porque percebia que a maioria fala para ser vista, enquanto você sempre sentiu que ver já era suficiente. Há algo poderoso em quem escolhe o silêncio com consciência. Não é ausência de voz, é seleção, é profundidade. Pessoas que falam pouco costumam ouvir mais do que demonstram. Elas captam o que não é dito, leem os intervalos, entendem as intenções escondidas por trás das frases educadas. E essa percepção silenciosa cria um tipo de influência que não grita, mas se impõe naturalmente. Você provavelmente já percebeu isso em reuniões, encontros ou conversas em grupo. Enquanto alguns disputam atenção, suas poucas palavras, quando surgem, mudam o rumo da conversa. Não porque você tenta convencer, mas porque há peso nelas. A reflexão, a verdade. As pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar. No fundo, o ser humano é atraído pelo que transmite segurança interna. Quem fala demais, muitas vezes, está tentando preencher um vazio, provar algo, se proteger. Quem fala pouco, geralmente já encontrou um certo equilíbrio dentro de si. E o equilíbrio é magnético. O curioso é que durante muito tempo, você talvez tenha interpretado esse comportamento como um defeito. Talvez alguém já tenha dito que você precisava se soltar mais, falar mais, se expressar mais, como se o valor estivesse no volume e não na essência, como se profundidade fosse sinônimo de silêncio constrangedor. Mas o que poucos percebem é que o silêncio consciente comunica muito mais do que discursos longos. Existe uma camada invisível nas relações humanas onde a verdadeira influência acontece. Não é na superfície das palavras, mas na energia emocional que cada pessoa transmite. Pessoas que falam pouco costumam estar mais conectadas com esse nível. Elas observam, sentem, analisam e, sem perceber, ajustam sua postura, seus olhares e suas poucas palavras de forma precisa. É por isso que sua presença costuma ser lembrada, mesmo quando você não foi o centro das atenções. Você já notou como algumas pessoas falam o tempo todo e, mesmo assim, são esquecidas rapidamente? E como outras, que quase não se manifestam, deixam uma marca forte. Isso acontece porque a mente humana valoriza o que parece raro, contido, profundo. O excesso cansa. A medida certa intriga. No meio de tanto barulho emocional do mundo, quem carrega silêncio vira um ponto de estabilidade. Talvez você tenha sentido isso quando alguém buscou sua opinião em momentos importantes. Não porque você falava mais, mas porque suas palavras eram vistas como confiáveis. Como se viessem de alguém que realmente pensa antes de agir. Essa confiança é construída no invisível, nas pausas, nos olhares atentos, na forma como você absorve o ambiente. Então vem aquela pergunta que costuma surgir dentro de você, mesmo que nunca tenha sido dita em voz alta. Por que eu sinto que enxergo mais do que os outros? Essa sensação não é imaginação. Pessoas mais silenciosas costumam ter uma vida interior mais rica. Pensam mais, refletem mais, conectam pontos que passam despercebidos pela maioria. Elas não vivem apenas reagindo ao mundo externo, mas processando internamente cada experiência. Enquanto muitos vivem na superfície, você vive em camadas. E quem vive em camadas acaba influenciando sem esforço. Há algo quase paradoxal nisso. Quanto menos você tenta se impor, mais respeito desperta. Quanto menos busca aprovação, mais as pessoas valorizam sua presença. Isso acontece porque sua postura transmite autonomia emocional. Você não depende da atenção constante dos outros para se sentir inteiro. E essa integridade interna é percebida. No meio do roteiro da vida social, onde tantos atuam personagens barulhentos, você é quem observa os bastidores. Você percebe quando alguém fala por insegurança, quando ri para ser aceito, quando concorda para evitar conflito. E sem precisar apontar nada, seu silêncio já comunica maturidade. É nesse ponto que a influência começa a se aprofundar.
As pessoas passam a se ajustar perto de você, falam com mais cuidado, pensam antes de exagerar. Sentem que há alguém ali que realmente enxerga além das aparências. Não é medo, é respeito intuitivo. Em algum momento da sua vida, você já deve ter percebido que certas pessoas se abrem com você de forma inesperada. Contam segredos, fragilidades, dúvidas profundas, mesmo sem você perguntar muito. Isso acontece porque o seu silêncio cria espaço. Espaço seguro. Espaço onde o outro sente que pode ser verdadeiro sem ser julgado. Poucos sabem, mas essa é uma das formas mais poderosas de influência humana. Quem cria espaço interno para ouvir, transforma-se em referência emocional. No entanto, por viver em uma sociedade que valoriza quem fala mais alto, quem se promove mais, quem se expõe mais, é comum que você tenha se questionado se havia algo errado em ser assim. Se deveria mudar, se deveria forçar uma versão mais expansiva de si mesmo. Mas toda vez que você tentou ser diferente, provavelmente se sentiu esgotado. Como se estivesse traindo sua própria natureza. Porque você não nasceu para competir por atenção. Você nasceu para irradiar presença. A influência que vem de você não é agressiva. Ela é sutil, mas é profunda. Ela não empurra, ela atrai. E agora entramos em uma camada ainda mais delicada dessa dinâmica. Pessoas que falam pouco geralmente não buscam controle externo. Elas já aprenderam, mesmo sem perceber, a se observar por dentro. Sabem lidar com emoções sem precisar descarregá-las nos outros o tempo todo. Isso cria um tipo de autocontrole que impressiona silenciosamente. Enquanto muitos explodem, você processa. Enquanto muitos reagem, você reflete. E essa diferença muda completamente como o mundo responde a você. Você já se perguntou por que, mesmo sem tentar liderar, às vezes acaba sendo seguido? Esse é o efeito natural de quem transmite estabilidade. A mente humana busca, instintivamente, figuras que parecem centradas, firmes, conscientes. Não as mais barulhentas, as mais sólidas. Nos últimos momentos desse entendimento, algo começa a se encaixar dentro de você. Talvez você nunca tenha sido distante. Talvez nunca tenha sido estranho. Talvez nunca tenha sido quieto demais. Talvez você sempre tenha sido profundo demais para um mundo raso. O silêncio que você carrega não é vazio. É cheio de percepção, de presença, de consciência. É por isso que suas palavras, quando surgem, têm impacto. É por isso que sua ausência é sentida. É por isso que sua presença transforma o clima de um ambiente. Você influencia porque não precisa provar nada. Você influencia porque não se perde no ruído. Você influencia porque vive de dentro para fora. Quando Jung observava o comportamento humano, ele entendia que nem toda força é visível. Algumas das mais poderosas atuam nas camadas internas da psique, onde os gestos sutis e as emoções contidas moldam muito mais do que discursos. E você é exatamente esse tipo de força. O mundo moderno tenta convencer que só quem fala muito importa. Mas a verdade psicológica é o oposto. Quem fala pouco, mas sente muito, observa muito e entende muito, costuma mover mais do que imagina. No fim das contas, seu silêncio nunca foi um problema a ser corrigido. Ele sempre foi uma forma refinada de consciência, uma maturidade emocional que não precisa de palco, uma presença que não precisa de aplauso. Ser alguém de poucas palavras é, na verdade, ser alguém de muita profundidade. E quando você entende isso, algo dentro de você se reorganiza. A insegurança dá lugar à aceitação. A comparação se dissolve. O peso de tentar ser diferente desaparece. Você não precisa se tornar mais barulhento para ser relevante. Você já é influente exatamente como é. A verdadeira transformação acontece quando você percebe que aquilo que o mundo tentou rotular como fraqueza sempre foi sua força silenciosa. E agora, depois de tudo isso, vale refletir. Em quais momentos da sua vida o seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra?